Hoje, irmãos, quero que a gente reflita no texto de Hebreus capítulo 12, que é um dos meus textos preferidos da Bíblia. Foi bem importante na época da minha conversão. E, irmãos, eu quero falar especialmente sobre uma palavra que tem nesse texto, que é fervorosos, fervor. O título da minha mensagem é Equilíbrio e Fervor. Equilíbrio e fervor. Sabe que a gente precisa lembrar de algo importante para entender, para buscar um maior entendimento sobre o que o apóstolo queria falar com isso, porque ele falou sobre nós sermos fervorosos no Espírito. E para isso a gente precisa lembrar, entender, que a Bíblia diz que o ser humano é formado de 3 partes, que nós somos uma parte que é física, que é o corpo, uma parte que é a alma, que é o nosso eu, e uma parte que é espírito, que é uma parte espiritual, e é essa parte que nos conecta com o mundo espiritual, nos conecta com o nosso Deus, né? Então, nós somos corpo, alma e espírito. E, irmãos, esse texto nos ajuda fazendo um caminho bem importante de direções, de preparação, para que a gente entenda algo importante sobre isso, sobre o ferver no Espírito. Obrigado. Quero que você leia comigo o versículo 2, que é bem conhecido, que diz assim: não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém, irmão? Quem está em busca disso? Amém? Boa, agradável, perfeita vontade de Deus, plano de Deus, desejo de Deus, sonho de Deus para nós, é o que nós queremos. E ele diz ali, então, que nós precisamos cuidar para não nos deixarmos moldar pela cultura, pelo padrão do mundo, mas deixarmos que a nossa mente seja renovada para que então a gente experimente isso, para que nós sejamos capazes de experimentar a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Agora, irmãos, o versículo anterior falou algo bem importante. Disse o seguinte: portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o culto racional de vocês. O texto disse que exige uma entrega, exige que eu seja como se fosse um sacrifício para Deus, vivo a minha vida entregue como uma oferta para Deus. E além disso, então, eu vou trabalhar para não me amoldar, mas me deixar ser transformado, então, pelo poder de Deus, para experimentar o que Deus tem sonhado para mim. Então, irmãos, exige sacrifício, exige entrega, exige dedicação, para que eu não me amolde ao padrão no mundo, mas seja renovado, seja transformado pelo poder de Deus. Exige sacrifício, de entrega, que ele diz que é um culto racional, é uma entrega da nossa vida para o Senhor. Então, irmãos, experimentar essa vontade de Deus crescendo na nossa vida envolve esse sacrifício. E eu queria que a gente visse nesse texto 3 direções importantes sobre como experimentar então a boa vontade de Deus, a perfeita vontade de Deus para a nossa vida. Algumas pessoas até dizem que parece que tem ali uma escala de níveis. Boa, agradável e perfeita seria uma escala de níveis, né? A gente sabe que existem níveis espirituais. Paulo diz que alguns são novos, alguns são maduros na fé. Então existem níveis espirituais. Talvez esse texto esteja falando sobre isso. Então, irmãos, a direção é que a gente cresça espiritualmente. E a primeira verdade que eu queria que tu guardasse contigo sobre Romanos 12 é crescer no posicionamento espiritual. É que você esteja interessado em crescer na tua posição no mundo espiritual. No mundo espiritual. O texto disse no versículo 9 o seguinte: o amor deve ser sincero, odeiem o que é mal,
e apeguem-se ao que é bom. Odeiem o mal e apeguem-se ao que é bom. E ele falou, o amor seja sincero. Irmãos, eu penso que esse texto está falando sobre o amor entre as pessoas, mas também do nosso amor para com Jesus. E quando a gente está em busca de amar mais a Jesus, a gente precisa de mais atitudes. O amor é atitude, o amor é ação. E como que eu estou crescendo então em direção a Jesus, ao amor a Jesus? Eu estou em busca de amar mais Jesus. Então significa que tu está agindo mais na direção de Jesus. Está dedicando mais tempo, mais a tua energia na direção de Jesus. E ele dá uma orientação que essa energia deveria ser canalizada como? Odiando o que é mal e amando o que é bom. Odiando o que é mal e amando o que é bom. Então, irmãos, sabe, eu tive uma experiência interessante. Num dos meus microgrupos, eu tenho um amigo meu, um pastor, e eu sempre dizia que eu insisto nessa coisa de ter tempo de oração, tempo de dedicação em oração, e ele dizia assim, essa coisa de ter o tempo, de ter alvo de crescer no tempo, me parece uma coisa assim, meio de religiosidade, né? Eu acho que tem que ser uma coisa assim, que flui do amor, né? Que tu vai crescendo no amor a Deus e tudo mais e tal. Então, sempre foi assim, e eu respeitava, né? E a opinião e tudo mais. E recentemente ele veio no microgrupo dizer o seguinte, tu impactou muito a minha vida, tu mudou a minha vida, porque eu entendi que se eu amo, eu preciso ter compromisso. Se eu amo, eu preciso ter compromisso. Eu preciso ter alvo de ações na direção da pessoa que eu amo. Eu preciso ter alvo, eu preciso ter meta. E essa coisa, então, e aí agora então ele tem apresentado para nós ali as metas de tempo de oração que ele tem, né, na direção de Jesus. É isso, irmãos, ele está dizendo que o amor seja sincero e que a gente cresça então em odiar o que é mal e se apegar ao que é bom. Ele tinha dito lá no começo, a gente precisa se desligar da cultura local e se ligar com a cultura do reino. E isso exige trabalho, exige dedicação. Então, agir por amor a Jesus, se eu ajo cada vez mais na direção de Jesus, eu vou começar a colher os frutos do reino de Deus. No versículo, no capítulo 16, um pouco mais à frente de Romanos, no versículo 19, o texto diz assim, vocês têm ouvido falar da obediência, todos têm ouvido falar da obediência de vocês, por isso eu estou muito alegre, mas quero que sejam sábios em relação ao que é bom e sem malícia em relação ao que é mal, ou inocentes, na outra versão, ao que é mal. Então, ele está dando uma orientação clara, a gente precisa se ligar mais com o bem e se desligar do mal, ser mais sábio para o bem e ser mais burro para o mal. Irmãos, a Bíblia diz, em Hebreus capítulo 5, que a maturidade cristã é você saber separar o bem e o mal. Quem amadurece espiritualmente se especializa em separar o que é bem e o que é mal. Isso é crescer na maturidade espiritual, na direção de Deus. E então, você e eu precisamos crescer. Ele diz, apeguem-se ao bem. Nos apegarmos ao bem de tal forma que a gente conheça mais caminhos para acessar as coisas do reino de Deus. Você precisa se tornar um especialista em saber como acessar, como viver mais do reino de Deus e ensinar. Você precisa se especializar nisso, nas coisas do reino de Deus. Agora, irmãos, uma coisa desafiadora para nós. O reino de Deus é um mundo paralelo. O reino de Deus é um mundo paralelo, é um mundo espiritual, é um mundo que a gente não vê. E você e eu precisamos desejar com afinco todos os dias, sermos investidores daquele reino, adquirimos patrimônio naquele reino, naquela realidade, e não nos ocuparmos com essa realidade. Estamos ocupados com aquela. Nós queremos que tudo aqui nessa realidade física, visível, seja meio para que eu me especialize, para que eu cresça, para que eu seja um expert naquele reino, no reino eterno. Agora, há toda uma pressão, há toda uma tentação de que a gente fique se especializando em adquirir patrimônio aqui, em sabedoria aqui e etc., e se desligue das coisas espirituais. Então, nós estamos sendo convidados hoje de novo, irmãos, a sermos sábios para o bem e inocentes para o mal.
Tá, mas como assim inocente para o mal, ou ignorante ali para o mal? Irmãos, eu não preciso, eu não quero, eu não faço questão de saber quais são os caminhos atuais para acessar pornografia. Como que a gente acessa a Deep Web? Como que a gente burla o sistema para não pagar imposto? Como que a gente... tu tem que saber essas coisas, né? Tu tem que saber a malandragem, né? Tu tem que saber como é que funciona a corrupção. Não, a Bíblia diz que não, que eu tenho que ser um ignorante com relação a essas coisas. O acesso ao pecado, eu tenho que ser um ignorante, eu tenho que ser um sábio no acesso às coisas do bem. Eu preciso odiar o mal e me apegar ao bem. As coisas que fazem eu acessar o mal, os caminhos maus, não me interessam. Não me interessam. Eu preciso me desligar, parar de perder tempo com essas coisas e me ligar às coisas que fazem eu acessar o bem. Então, meu irmão, você precisa ser uma pessoa dedicada todos os dias a se lembrar que você é um investidor daquela dimensão e não dessa. Você se apegar ao bem e odiar o mal. Isso não é odiar pessoas, é odiar as coisas da cultura corrompida. Você odiar. E, meus irmãos, nós estamos falando aqui de pessoas que não têm vergonha e fazem questão de fazer o que a Bíblia diz. E a Bíblia diz, por exemplo, que a gente tem que obedecer às leis. E há na nossa cultura uma pregação, uma pressão para que descumprir a lei seja uma coisa banal. Não tem problema, não tem problema, está tudo tranquilo. Quer passar o limite de velocidade, não tem problema, todo mundo faz. Quer andar sem cinto de segurança, não tem problema, todo mundo faz. Quer ficar com documentação atrasada, quer deixar de pagar imposto, quer ganhar benefício do governo sem precisar, todo mundo faz, é tranquilo, é normal, não tem problema. Tem problema, tem um problemaço, é espiritual o problema. E os problemas espirituais são os piores que você pode ter na sua vida. Um problema espiritual é pior que um problema de saúde. Um problema espiritual é pior que um problema financeiro. Você não quer se afastar de Jesus. Confia no que eu estou dizendo. Você não quer, porque esse é o maior problema que você pode enfrentar. Então, irmãos, nós queremos nos especializar em sermos bons aos olhos de Deus. Mesmo que a sociedade diga que está errada a nossa postura. Eu não estou preocupado com essa sociedade. Estou preocupado com aquele reino. E eu quero te encorajar, então, a você procurar essa maturidade espiritual. A maturidade espiritual é que vai permitir você ser apegado ao bem e se desligar do mal. Porque você vai começar a separar as coisas. Irmãos, a nossa cultura, o nosso inimigo espiritual trabalha para as coisas se misturarem, para você ficar em dúvida. Mas eu achei que não tinha problema. Eu achei que não era mal. Mas eu achei que... Você não discerne as coisas. Agora, à medida que você cresce na maturidade espiritual, como a gente falou, o conhecimento, o entendimento do que é bem e mal vai crescer. Então, a maturidade espiritual, meus irmãos, é proporcional ao discernimento, ao entendimento do bem e do mal. Lá em Hebreus 5, que eu tinha mencionado, diz: mas o alimento sólido, ou as coisas melhores do reino de Deus, é para os adultos, para os maduros na fé, os quais pelo exercício constante, ou seja, pela dedicação constante, tornaram-se aptos, capazes, para discernir tanto o bem quanto o mal. E sabe, irmãos, sabe qual é um grande inimigo para a gente avançar no conhecimento do bem e do mal? É o eu sei. Eu já sei. Eu já sei. Já sou bom. Já conheço tudo sobre a Bíblia. Já li de capa a capa. Leio todo ano. Sou o cara. Já sei o que é bem e o que é mal. Irmãos, é um erro trágico a gente achar que nós somos mais capazes do que o nosso inimigo espiritual e que eu resolvo as coisas no meu braço. É um erro trágico. O orgulho vai nos deixando, de fato, afastados de Deus. E com muita abertura para sermos enganados e derrotados espiritualmente. Quero ler de novo o versículo 1, Romanos 12, 1, que diz assim: portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o culto racional de vocês. Irmãos, é exercício diário, como disse em Hebreus. É eu me entregar todos os dias como um sacrifício. É a entrega todos os dias que vai me deixar uma pessoa mais madura espiritualmente, com mais entendimento. E aí, quanto mais eu entendo
isso aqui traz acesso às coisas espirituais, isso aqui me afasta de Deus. Quanto mais eu tenho clareza sobre essas coisas, mais eu posso acessar as coisas de Deus que eu tanto quero. Eu quero mais de Jesus, eu quero a boa, agradável, perfeita vontade de Jesus, mas a gente só experimenta mais com mais entrega, com mais dedicação, com mais sacrifício todos os dias, sendo esse sacrifício vivo. Agora, irmãos, o versículo 3, sabe o que o versículo 3 diz? Ele diz o seguinte: pois pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas pelo contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Irmãos, fé é ouvir a Deus, e aceitar a direção, e confiar na direção, e seguir a direção. E ele está dizendo então, cuidado para vocês não terem um conceito errado sobre vocês mesmos. Vocês precisam ter um conceito equilibrado sobre vocês mesmos. E quem vai dar isso é Deus, é a voz de Deus, que vai dar esse conceito equilibrado para vocês. E meus irmãos, a gente precisa ter cuidado, porque nós lutamos contra algumas vozes que não vêm de Deus. A nossa própria voz, a gente cria conceitos sobre nós mesmos, a voz do nosso inimigo espiritual, que sugere quem nós somos, o que eu estou fazendo e etc., e a voz de Deus. Então eu preciso da ajuda de Deus para ter um conceito equilibrado de mim mesmo. Ou então vou deixar que outras pessoas digam o que eu estou fazendo, se está bom ou se está ruim, ou eu mesmo vou me convencer se eu estou certo ou se eu estou errado, ou então vou deixar o diabo falar comigo e me convencer se eu estou certo ou se estou errado, se eu estou acertando ou não. E aí, meus irmãos, vai ser trágico para nós, porque ele está dizendo que a gente vai se desequilibrar na maturidade espiritual, a gente não vai conseguir a maturidade espiritual, porque o nosso prumo, nosso parâmetro, a nossa régua está errada, a gente está ouvindo uma voz errada sobre nós. E isso nos bloqueia de acessar mais do espiritual, nos bloqueia, nos deixa trabalhando de uma maneira que não é útil para nós. Então a busca do conceito equilibrado de mim mesmo vai trazer clareza sobre como eu me posicionar sobre o bem ou sobre o mal. Então primeiro eu preciso de uma bússola boa para saber o que é bem e o que é mal, e isso vem de um conceito equilibrado de mim, eu preciso começar por mim. Eu estou, de fato, me ligando com as coisas do bem, ou só parece que eu estou fazendo isso, e não estou? E essa autoavaliação não é, na verdade, uma autoavaliação, é uma avaliação que você precisa receber de Jesus todos os dias. Então, quando você se pergunta, eu estou acertando naquela área, quem precisa responder? Jesus precisa responder. Eu estou agindo certo na minha busca espiritual? Jesus precisa te responder isso. Jesus é quem vai responder. Às vezes ele pode usar pessoas, pode, mas você precisa alinhar esse teu prumo, essa tua bússola com Jesus, porque senão a gente vive de fato conceitos espirituais errados. E o nosso inimigo interfere para nos fazer trabalhar inutilmente, ou às vezes para nos paralisar, para que a gente fique triste de uma forma que a gente fique paralisado. É interessante que esse texto específico diz que a gente não deve ter um conceito mais elevado do que deve ter, mas um conceito equilibrado. E há esse desequilíbrio para mais e há esse desequilíbrio para menos também. Então o nosso inimigo, ele é acusador, e ele vai ficar dizendo assim, tu está fazendo tudo errado, tu não faz nada certo, tu não presta, tu não vale, tu não sabe, tu não... E aí começa a ficar me paralisando. Eu não consigo fazer nada certo, eu não vou, eu faço tudo errado. E o outro não, tu sempre acerta, mas tu sempre fala o que tinha que falar, mas tu sempre não, tu é o cara, tu não sei o que, pois é, nem preciso, acho que ir na igreja mais, eu nem preciso ler a Bíblia mais, cara, eu acho que nem preciso mais, né, avançar, nem preciso de oração mais, para quê? Jejum, né, eu já estou num nível espiritual absurdo, cara, entendeu? Todo dia eu me pergunto e eu mesmo respondo, né, cara, eu estou bem, hein, cara. E aí, irmãos, a pessoa não só não ouve os outros, não ouve nem a Deus mais, que ele está bem, está ótimo. Só que a régua que está usando para medir é ele mesmo, ou é o inimigo espiritual que quer que a pessoa fique estagnada, porque quem sabe tudo não aprende mais nada, irmãos. Quem sabe tudo não aprende mais nada, não cresce mais.
Irmãos, a gente precisa de um conceito equilibrado de nós mesmos, e quem dá é Deus. E isso é libertador. A verdade abre portas para a liberdade. A verdade vos libertará. Conhecereis a verdade vos libertará. A verdade abre portas para a liberdade. Eu costumo correr na rua, né? E eu uso o GPS, né? Para ver quanto que eu corri, qual foi a velocidade e tudo mais, né? E às vezes eu faço a corrida, eu disse, hoje eu fui bem, hein? Hoje fui rápido, hein? Daí eu vou lá verificar o GPS, que é nada, foi fraco hoje, né? E às vezes eu corro e achei, hoje não foi legal, não estava muito bem, né? Daí eu vou ver o GPS, mas corri mais rápido que o normal, né? E então, irmãos, é isso. Às vezes o que a gente acha não é a realidade. O que a gente acha, como a gente se sente, não é a realidade. A gente precisa que o GPS de Jesus nos mostre o caminho, nos ajude. E às vezes, irmãos, o GPS da corrida, ele falha. Semana passada ele falhou. Teve um trecho que ele sumiu. Eu acho que se perdeu, acho que as nuvens bloquearam ele, se perdeu. Mas Jesus nunca falha. A gente precisa desse prumo, desse aferidor que nunca falha para nos mostrar se a gente está de fato colocando a nossa energia em algo que é útil ou se a gente está perdendo tempo, se a gente está de fato com os conceitos alinhados. Então, irmão, eu quero te encorajar a você buscar o conceito equilibrado de si mesmo. E quando você buscar o conceito equilibrado de si mesmo e das questões sobre o bem e o mal, você faça o que o apóstolo disse: apegue-se ao que é bom e odeie o que é mal. Você precisa, sim, meus irmãos, ser uma pessoa extrema na opinião sobre o bem e o mal. Você não quer nada com o mal. E você quer se apegar ao bem. Você precisa ser assim. Você precisa buscar a santidade. Você precisa buscar a santidade. Agora, você precisa ter um bom alinhamento do que é bom e do que é mal. Às vezes a gente acha que uma coisa é boa e não é. E a gente precisa se alinhar. A segunda coisa, irmão, que eu queria que tu levasse contigo hoje, é sobre o versículo 11, que fala a questão de ser fervoroso no Espírito. Dedicar-se ao fervor no Espírito. O texto diz assim: nunca lhes falte o zelo, sejam fervorosos no Espírito, sirvam ao Senhor. Quero falar sobre a primeira parte, nunca lhes falte o zelo. O zelo, irmãos, precisa de direção, senão ele é uma energia mal aplicada. Zelo é dedicação, zelo é preocupação, é cuidado. E ele diz: não falte para vocês o cuidado com as coisas de Deus, com a espiritualidade. Nunca falte o cuidado, a dedicação com as coisas de Deus. Só que, irmãos, a Bíblia está cheia de exemplos de pessoas cujo zelo levou para longe de Jesus. O cuidado com as coisas de Deus levou para longe de Deus. Por quê? Porque estavam com um conceito desequilibrado sobre si mesmos e sobre o que é bem e sobre o que é mal. Quer ver um exemplo? Um homem chamado Saulo, que é descrito em Atos dos Apóstolos. Ele era um homem que perseguia os cristãos, que andava ali, que presenciou a morte de Estevão como se fosse um organizador daquele apedrejamento. Era um homem que perseguia a igreja, os cristãos tinham medo dele, ele estava destruindo os cristãos, a igreja trabalhava com muita vontade para fazer isso. Mas por que ele fazia isso? Porque ele estava fazendo, na cabeça dele, a vontade de Deus. Porque ele estava fazendo a vontade de Deus. Ele tinha zelo, meus irmãos. Ele tinha dedicação, meus irmãos. Ele era um trabalhador, ele trabalhava para Deus. Só que não. Ele achava que trabalhava para Deus. Daqui a pouco Jesus tem que bater no ombro dele e dizer assim: Saulo, por que me persegue? Quem é tu? Eu sou Deus. E aí cai os buteados dos bolsos, porque ele achava que estava fazendo a vontade de Deus. Ele está dizendo: por que tu está destruindo o que eu estou fazendo? Eu achei que eu estava trabalhando pelo reino, estou destruindo. Irmãos, o zelo sem o discernimento é energia mal aplicada. É trabalho que nos afasta às vezes de Deus. E, irmãos, em Romanos 10, versículo 2,
A palavra é a seguinte: pois posso testemunhar que eles têm zelo por Deus, mas o seu zelo não se baseia no conhecimento. Eles têm zelo, eles têm vontade, eles têm dedicação, mas perdendo tempo e se afastando de Deus com todo esse zelo. Irmãos, é preciso, aí vem mais uma vez a importância do contato com Jesus, de você entender, discernir as coisas, ter um conceito equilibrado de si e do que você está vivendo, para que de fato você viva a vontade de Deus e você se aproxime de Deus. Então, no mesmo versículo que está dizendo, sejam fervorosos no Espírito, o que veio antes é, nunca lhes falte o zelo. Mas qual que era a introdução da coisa toda? Era ter um conceito equilibrado de si mesmo. Então, meu irmão, o versículo continua assim, ó, nós lemos o 11, né? Vou ler o 11 de novo, Romanos 12, 11. Nunca lhes falte o zelo, sejam fervorosos no Espírito, sirvam ao Senhor, alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. Perseverem na oração. É o contato com Jesus, irmãos, que vai nos ajudar a empenharmos nossa energia naquilo que de fato no reino de Deus está frutificando, está sendo útil. Então o zelo é efetivo quando acompanhado do fervor no Espírito, da perseverança na oração. Então é isso, irmãos. Você precisa ter zelo, dedicação, sim, mas com o contato com Jesus. Sendo fervoroso no Espírito, sendo perseverante na oração. Isso vai fazer, essa é a receita do bolo. Você precisa ter zelo, dedicação, mas com entendimento, com discernimento, que vem do fervor no Espírito, que vem na perseverança na oração, no contato com Jesus. Você entende, então, como aplicar tudo isso. Interessante, irmãos, que a palavra fervorosos no Espírito, eles sejam fervorosos no Espírito, é de ferver mesmo. A palavra original no grego é a mesma no português, vem de ferver. E a gente sabe que a ebulição depende de aquecimento, depende de você ir aquecer. Você precisa aquecer, daqui a pouco começa a evaporar. Então, irmão, o investimento no aquecimento é isso que eu estava falando. Você precisa estar dedicado a investir no patrimônio espiritual todos os dias, mais do que nos demais. Você precisa ser um investidor espiritual. Você precisa ter essa consciência. Eu sou um investidor espiritual. Eu invisto em oração, eu invisto em jejum, porque daí eu tenho discernimento sobre qual é a agenda do dia, como eu vou aplicar a minha energia, o que Deus tem me dado, para que eu cresça no reino. Para que eu cresça no reino. E aí começa a vir o quê? Fervor. Começa, de fato, essa coisa a ferver. Então eu aqueço para chegar na fervura. E o aquecimento é a busca pelo Senhor. Né? Então a fervura é movimento, irmãos. Quando você aquece a água, o que acontece? É movimento. A física explica isso. Quando tu aquece algo, os átomos ali se movimentam mais. E quando você está então aquecendo algo para ferver, começa movimento, começa a ter movimento. Mas, irmãos, Paulo falou em 1 Coríntios 9, que ele disse que ele não queria ser alguém que corre sem alvo ou que luta dando soco no ar. Então, nem sempre que tem movimento significa que tem algo do Espírito ali. Então, às vezes eu estou me movimentando, estou me esgualepando, estou botando a minha energia na coisa, estou gastando, estou me cansando e tudo mais, e não está se encaminhando para ferver no Espírito, não está se encaminhando. É só barulho, é só gargarejo, não está acontecendo. Então, irmãos, a gente precisa ter esse cuidado. A gente falou sobre isso algumas vezes. Se esse crescimento é de Deus mesmo ou é só o meu braço. É só um zelo que não está sendo útil. Às vezes está até me afastando de Deus. Estou gastando toda a minha energia em coisas que não estão me levando perto de Deus. Estou perdendo tempo. Estou botando a minha energia numa coisa que até parece que é de Deus, parece que é da religião, né? E não é. Né? Não é. Então, irmãos, exige para isso treinamento rigoroso. Lá em 1 Coríntios 9, Paulo disse, eu preciso de o atleta para vencer precisa de um treinamento rigoroso. E eu quero fazer isso, porque eu não quero correr sem meta, eu não quero ficar dando soco no ar, fazendo um movimento que é inútil. Para isso eu preciso de um treinamento rigoroso. É diário, irmãos. É treinamento, é busca diária, para que de fato o aquecimento aconteça, aquecimento que vem de Deus, e eu possa então
ferver no espírito, como o texto está dizendo. Né? E aí, irmãos, quero voltar para o versículo 2, é importante a gente ir voltando. Versículo 2 diz, não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Como que a minha mente vai se especializar nas coisas espirituais? Vai ser renovada, vai ser transformada, para que eu não me apegue a esse mundo, mas ao reino espiritual. Nessa busca diária, nesse zelo bem orientado, para que eu seja aquecido, tenha um discernimento melhor, possa colocar minha energia, então, de fato, a me apegar ao bem e odiar o mal. E aí vem aquela pergunta, irmãos, clássica, como que está o meu tempo, o nosso tempo de oração e de jejum? Como que está o meu exercício diário, o meu exercício, a minha busca pelo treinamento rigoroso, que vai fazer com que eu não seja alguém que fica socando o ar, alguém que fica correndo sem saber aonde que é a linha de chegada, esforço que não está me levando para onde eu queria. Como que está a minha leitura bíblica? O texto bíblico nos ajuda, que nem está nos ajudando agora, a discernir, então, o que é que vai me levar à boa, agradável e perfeita vontade de Deus e o que não está me levando. É um discernimento que vai me ajudar a essas coisas. Né? Então, como que está isso? Como está o meu serviço no reino? Como que eu tenho sido usado por Jesus? Eu tenho trabalhado. E esse trabalho é o que Jesus pediu para você fazer? Ou será que foi algo que você quis fazer e talvez não esteja gerando o que o Deus tem sonhado para ti? É uma coisa importante a gente se perguntar. E é o Senhor que precisa nos responder, nos dar os sinais, nos dar as orientações. Ganhar essa intimidade vai nos ajudar a ter o discernimento, e depois eu preciso ter um posicionamento nessa direção. Então, isso aqui é o que Jesus me pediu para fazer, isso aqui eu não vou me envolver porque vai me afastar de Deus, é pecado. Começa a ter clareza e você precisa então depois ter posição. Então, tem o discernimento, depois tem o posicionamento, e vai acontecendo o quê? Vai aquecendo essa coisa para eu poder viver esse fervor no Espírito, poder viver as coisas mais elevadas do reino de Deus. Então, o aquecimento espiritual abre portas para os conceitos corretos, o posicionamento espiritual correto, e daí o sobrenatural de Deus. E daí o sobrenatural de Deus vem. Então, eu preciso do discernimento, do posicionamento, e depois, então, o sobrenatural acontecendo na minha vida, que eu começo a colher os frutos de fato. Né? Sabe, irmãos, que eu vi uma ilustração numa pregação esses tempos, que me chamou a atenção, sobre o milho da pipoca. O milho da pipoca, ele estoura, mas porque ele tem uma quantidade de água dentro dele. O que faz o milho estourar não é o aquecimento da casca, não é o aquecimento externo, mas é o aquecimento do que tem dentro dele. Então aquela água aquece dentro e vai ganhando pressão, vai evoluindo ali, vai fervendo ali, e daqui a pouco estoura. E o que acontece quando estoura? Tem uma transformação dele, uma transformação completa dele, né, naquela situação. Então, meus irmãos, eu quero te encorajar a você se lembrar disso, que se você deixar o teu espírito se aquecer e ferver, você vai ser transformado. Você vai ser transformado. Mas não só você vai transformar aqueles que estão à sua volta também. Mas você tem que lembrar que o milho não estoura porque a casca esquenta. Não é suficiente deixar a casca esquentar, a parte de fora esquentar. Você precisa deixar o interior esquentar. Você precisa deixar a coisa que tem dentro, o espírito aquecer. Então, sou transformado e a minha realidade é transformada. Eu sou transformado não só no meu interior, na paz e tudo mais, mas a minha realidade é transformada e a realidade das pessoas que estão na minha volta são transformadas. Quando eu deixo, de fato, ser o Espírito ferver dentro de mim. Interessante, irmãos, que a Bíblia tem uma palavra para poder de Deus, que é dinamis. Essa palavra aparece dezenas de vezes na Bíblia, dinamis. E dessa palavra vem a palavra dinâmica também. Mas também vem a palavra dinamite, a mesma origem, dinamite. E, meus amigos, essa explosão que a gente falou sobre a pipoca, ela é uma explosão que traz aprimoramento,
Agora, irmãos, nós podemos também experimentar explosões, e você sabe disso, que são destruidoras. São destruidoras. Então, que nós possamos, irmãos, deixar o que é de Deus crescer dentro de nós. Que nós possamos aquecer as coisas de Deus e fazer o que Paulo disse, sermos fervorosos no Espírito, para que aconteça então esse dinamis, o poder de Deus, essa dinamite que transforma a minha vida e transforma a vida das pessoas que estão à volta. Que a gente possa viver isso, porque senão do contrário a gente vai acabar vivendo essas coisas que geram dentro de nós uma explosão que não é boa, que é destruidor. Então eu queria te encorajar a você buscar isso. Atos 1, versículo 8, tem lá o dinamis dizendo o seguinte: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. E o versículo 33 do capítulo 4 de Atos diz assim: com grande poder os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição do Senhor Jesus, e grandiosa graça estava sobre todos eles. Amém, irmãos? É isso que a gente quer viver? O poder de Deus acompanhava eles, a graça de Deus acompanhava eles, eles passavam, e o dinamis causava mudança nas pessoas, causava impacto nas pessoas, porque o poder acompanhava eles. Mas, irmãos, lembra, exige exercício, sacrifício, dedicação diários, para que a gente possa de fato crescer no conceito equilibrado, crescer então na direção do bem, apegar-se ao bem e ver então o fervor do Espírito vir, o nosso Espírito ferver, que nós possamos ser as pessoas que andam fervorosos no Espírito, fervendo no Espírito, podendo ver essas explosões, esse dinamis abençoando pessoas. Amém, irmão? Sim? Mas é preciso se apegar ao bem, conhecer o bem e se apegar ao bem. E como é interessante, irmãos, eu posso testemunhar para vocês que nos momentos em que eu tenho buscado mais a oração, buscado mais o jejum, as coisas mudam, não só para mim, não só minha perspectiva dentro de um culto, assim, por exemplo, mas eu vejo como Deus me usa mais nesses momentos do que em outros. Eu vejo num PGM como Deus faz as coisas diferentes, como eu consigo entender melhor, consigo experimentar melhor, e eu consigo ser usado mais num pequeno grupo dessa forma. Quando eu estou em mais contato com Jesus, as coisas são mais claras, e eu posso ser mais usado, posso ser mais, posso ser um instrumento melhor. Então eu queria te encorajar a você viver isso. Irmãos, às vezes um conceito errado de nós mesmos causa muito mal para nós e para quem está perto de nós. Faz a gente perder tempo, perder energia, se cansar agindo de uma forma que não está nos aproximando de Deus, está nos afastando, está nos prejudicando. Então, muito importante, irmãos, o contato com Jesus para nos ajudar a ter discernimento, equilíbrio, o conceito equilibrado de si mesmo, e também, então, uma possibilidade de nos posicionarmos na direção certa, do alvo, daquilo que rende para o reino. E sabe que esse capítulo, ele continua falando coisas importantes sobre como agir com relação a outras pessoas. E ele fala ali, então, que seria bom que nós amássemos, mesmo que nós recebêssemos o mal, nós dessemos o bem em troca. E no final do capítulo, ele fala de algumas coisas como: se teu inimigo tiver fome, dá de comer; se tiver sede, dá de beber. Faz o bem, porque daí tu começa a fazer a pessoa refletir, ficar pensativa sobre a si mesma e tudo mais. E o último versículo, 21, diz: não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Está falando sobre vencermos. E se a gente não tem o discernimento sobre bem e mal, se a gente não está buscando esse entendimento espiritual, a gente vai ser vencido, a gente vai ser derrotado, Então nós precisamos vencer, e o caminho Paulo já nos deu. Agora, uma coisa importante, que eu queria terminar dizendo, é que o começo de tudo isso é eu ter o Espírito Santo de Deus habitando na minha vida. É o batismo com o Espírito Santo. A Bíblia diz, no capítulo 10 de Romanos: se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor, e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Como assim salvo?
Salvo é você passar a ter a condição de filho de Deus. Salvo é você passar a experimentar uma nova vida que vai te levar para a vida eterna, que vai fazer com que você possa viver eternamente junto com Jesus. É que vai mudar o teu propósito aqui na terra, vai fazer com que o poder de Deus habite em você. A Bíblia chama de batismo do Espírito Santo, o poder de Deus habitando na tua vida para sempre e te ajudando então a viver isso que a gente disse, isso que a gente falou aqui, o fervor que vai te levar a grandes frutos espirituais. Não vai ser mais pela tua força, mas pelo poder de Deus, né? Ali no versículo 17, Romanos 10 ainda, diz: consequentemente a fé vem por ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Então é isso, a fé que é a fé real, ela vem primeiro de ouvir uma mensagem e dizer sim para o convite que Jesus está fazendo. E lá em Efésios 1,13 vai dizer: nele, em Jesus, quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que o salvou, vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa. Então, aquele que ouve a mensagem de Jesus e diz: eu quero ser seguidor de Jesus, eu quero seguir essa palavra, eu quero me comprometer com essa palavra. A Bíblia diz que essa pessoa nasce de novo e ela passa a ser então habitada, o Espírito Santo passa a morar, ela recebe um batismo espiritual, que é o batismo com o Espírito Santo. E a partir daí o poder, o dinamis de Deus habita nela para sempre, e a vida na terra muda, e a vida eterna fica garantida. Então, creia em Jesus e receba o Espírito Santo, se você não fez ainda. Creia em Jesus e receba o Espírito Santo. O texto de João 7 diz algo para todos nós, versículo 38. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. É uma fonte, o Espírito Santo é uma fonte dentro de nós, irmãos, que a gente possa deixar essa fonte de fato transbordar, crescer, transbordar, que a gente possa aquecer essa fonte, ela ferver e ela poder transbordar na nossa vida, na vida de outras pessoas. Amém, irmão? Sim?